Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje, depois de na semana passada termos estado ausentes em virtude da nossa presença em Gelsenkirchen para acompanhar o Futebol Clube do Porto na primeira jornada da Liga dos Campeões, estamos de volta para fazermos o balanço sobre a última jornada, deixando aqui muitas notas sobre essa mesma jornada e falar também um pouco sobre as claques do Benfica e tudo aquilo que mais tarde ou mais cedo acaba por se conhecer à volta das mesmas e também sobre a pressão que é exercida sobre todo esse processo. Começando então por aquilo que a todos mais importa, que são as vitórias do Futebol Clube do Porto. Conseguimos no passado sábado então uma vitória no Sado. Vencemos a Vitória de Setúbal por 2-0, uma vitória importante, uma vitória que surge numa altura difícil da época, dada a recorrência de jogos, dada a frequência dos mesmos, e portanto vencer nesta altura é extremamente importante. É óbvio que não foi a melhor exibição do Futebol Clube do Porto, é óbvio que o brilhantismo não esteve presente, é óbvio que não jogamos aquilo que todos gostaríamos de ver, mas aquilo que também não é menos verdade é que é extremamente importante vencer precisamente numa altura em que jogamos menos bem. Eu acho que é natural que quando a equipa estiver num rendimento mais ao seu nível, quando a equipa conseguir jogar um futebol ao qual já nos habituou, as vitórias vão surgir com muito mais naturalidade. E como tal, eu não tenho dúvida rigorosamente nenhuma que aquilo que marca a diferença dos campeões para os outros é vencer mesmo quando não joga bem. Foi isso que aconteceu no Vitória de Setúbal Futebol Clube do Porto, foi isso que aconteceu no passado sábado, e mesmo que porventura possamos voltar a repetir um jogo menos bem conseguido, o importante é voltar a vencer já na próxima sexta-feira frente ao Tondela. O jogo de Setúbal ficou também marcado por mais uma demonstração cabal da confiança que os adeptos têm na sua equipa. Mais uma demonstração de uma simbiose perfeita equipa-adeptos. Muitos abafaram, muitos não falaram, mas aquilo que se passou no passado sábado em Setúbal foi efetivamente um verdadeiro mar azul. Um setor visitante absolutamente repleto. Um setor visitante onde não cabia rigorosamente mais ninguém. Mas isso tudo foi apagado, tudo foi ignorado. Aquilo que tentam é cada vez mais criar uma clivagem com diferentes notícias entre aquilo que é a confiança que existe por parte dos adeptos em relação à sua equipa, a confiança que cada vez mais e que continua a ser demonstrada, mas procura-se o inverso. Procura-se de facto criar aqui uma clivagem, procura-se criar uma desconfiança. Felizmente, que os esportistas tenham respondido presente e aquilo que se passou no passado sábado foi mais uma demonstração cabal disso mesmo. Como também todos sabemos, tentou-se marcar a vitória do Futebol Clube do Porto em Setúbal graças a supostos erros de arbitragem. O gabinete de crise do Estádio da Luz muito rapidamente reagiu, a Benfica Press muito rapidamente fez live das suas maluqueiras, dos seus absolutos desvarios e quiseram desde logo criar aqui uma nuvem negra à volta desta vitória, falando do regresso do tal Filipe Baltudo, mas apenas e só numa tentativa clara de condicionamento, numa tentativa clara de coação para com todas as equipas de arbitragem. Aquilo que o Benfica continua a fazer não é ser factual, não é ser rigoroso, não é ser correto nas suas análises, quer isso sim continuar a criar factos para com essa criação de factos condicionar e coagir as equipas de arbitragem. Evidentemente que aos olhos de qualquer pessoa normal, o lance de Filipe durante a primeira parte sobre um ex-jogador do Benfica e formado no Seixal era efetivamente falta. Filipe faz falta sobre Heriberto. Aos olhos de qualquer pessoa normal, quer Danilo, quer Militão, estavam conjuntamente com o brasileiro a controlar o lance, não estando o jogador do Vitória de Setúbal absolutamente isolado, tendo inclusivamente a bola a fugir do seu controle e a bola até já estava muito mais próxima do Militão do que do avançado do Vitória de Setúbal. Portanto, é inequívoco que aquele lance era falta e deveria ter sido punido com um cartão amarelo. Ponto. Qualquer interpretação fora disto é pura má-fé. Pura má-fé daqueles que, como digo, querem condicionar e coagir os árbitros e pura má-fé daqueles que procuram apoios para uma futura candidatura ao Presidente do Conselho de Arbitragem. É o que acontece
com esse putativo candidato Duarte Gomes, que ainda na passada segunda-feira à noite, no programa dia seguinte, deu naquele seu tom professoral, mas que tem tanto de falso como Judas, uma explicação de que Heriberto estava 2 metros adiantado face aos defesas do Futebol Clube do Porto e, como tal, que deveria ter sido mostrado o cartão vermelho. Duarte Gomes continua a demonstrar aquilo que é um falso, e está disponível para todos os movimentos para ter o apoio do Benfica na sua candidatura para o próximo Conselho de Arbitragem. Mas o curioso, ou não, é que esta gente esquece, por exemplo, de que com 0-0 há um lance de grande penalidade sobre Marega não assinalado aos 7 minutos. Obviamente que é um lance que não é absolutamente nítido, porque acontece num grande aglomerado de jogadores, e como tal, é compreensível que o árbitro possa não ter visto. Agora, aquilo que já é menos compreensível é que o vídeo-árbitro não tenha visto. E aqui não estamos a atacar o vídeo-árbitro propriamente dito. É que há aqui uma grande diferença entre apontar um erro de apontar o dedo à pessoa. A pessoa pode cometer um erro. E só se aponta o dedo à pessoa se efetivamente tivermos dúvidas sobre a sua boa-fé. Que é isso que o Benfica continua a querer fazer. O Benfica, que não viu o penalti sobre Marega aos 7 minutos. O segundo penalti não assinalado em favor do Futebol Clube do Porto esta época, depois do penalti não assinalado sobre Otávio na primeira jornada. Portanto, em 5 jornadas, já há 2 grandes penalidades não assinaladas em favor do Futebol Clube do Porto. O Benfica, que não viu isso, veio logo a seguir, na sua estratégia de lama para a ventoinha, atacar Manuel Oliveira, dizendo que este é o árbitro que é convidado para os camarotes do Futebol Clube do Porto. É muito interessante perceber este tipo de análises quando o Benfica, mais uma vez, e agora é moda para aquelas bandas, parece ter pouca memória. Aquela gente foi toda acomedida de dificuldades de memória, a começar pelo seu presidente, continuando pelos seus peões, como Pedro Guerra, que têm sempre muita dificuldade em se recordar de alguma coisa. Eu gostava de os recordar que Manuel Oliveira, por exemplo, na época passada, à 3ª jornada apitou o Futebol Clube do Porto Moreirense e não assinalou grande penalidade por falta sobre Corona. À 9ª jornada apitou o Futebol Clube do Porto Passos de Ferreira e não mandou assinalar grande penalidade por corte com a mão de Ricardo. Se recuarmos ainda à época anterior, num jogo que eu reputo de praticamente decisivo, que foi o Futebol Clube do Porto Vitória de Setúbal, que é a jornada imediatamente anterior ao Benfica ao Futebol Clube do Porto, e em que no dia anterior o Benfica tinha empatado 0-0 em Passos de Ferreira, e que se o Futebol Clube do Porto, no dia 19 de março de 2017, tivesse vencido o Vitória de Setúbal, passava para primeiro lugar. Mas isso não aconteceu. Empatou 1-1. E empatou 1-1 com Manuel Oliveira a não assinalar 3 grandes penalidades em favor do Futebol Clube do Porto. E eu pergunto, Manuel Oliveira aí era bom? Não. Manuel Oliveira aí não era bom. Manuel Oliveira aí não era melhor. Porque aquilo que o Benfica quer fazer é simplesmente continuar a tirar lama para a ventoinha. Para o Benfica nada nem ninguém serve. O Benfica quer atacar tudo e todos. O Benfica quer, com esta estratégia, continuar a tentar condicionar e coagir os árbitros numa lógica óbvia de colher benefícios próprios. É esta estratégia que o Benfica mantém, é esta estratégia que o Benfica continua, esquecendo-se, porque falta saber, se ainda vão surgir e-mails sobre almoços na Catedral da Cerveja, com a presença de Adão Mendes e alguns árbitros. Vamos esperar para perceber se de hoje para amanhã não teríamos também a Polícia Judiciária a fotografar esse tipo de eventos, como fotografou algumas trocas de galhardetes entre Paulo Gonçalves e as toupeiras. Agora, aquilo que o Benfica não consegue compreender é como é que depois de ter as classificações controladas via Ferreira Nunes, ter o scouting de árbitros controlados via Nuno Cabral, saber toda a vida privada dos árbitros para os condicionar, o Benfica não consegue compreender que possam existir erros, porque para o Benfica o erro, a falha, só era admissível se fosse em favor de todo este povo, de toda esta panóplia de condições que o Benfica criou durante anos e que felizmente agora estão a ser desnudadas, todas estas situações. Mas esta pressão continua, vai continuar, vai se manter, vai porventura aumentar com o evoluir do campeonato, porque nós continuamos a ter depois, para além de todas estas nuances, um senhor chamado Tiago Pinto, que continua na linha lateral a correr mais do que o próprio Luizão.
Tiago Pinto continua a pressionar tudo e todos. Tiago Pinto continua a pressionar quartos árbitros, continua a pressionar os árbitros, continua a pressionar os fiscais de linha. Eu alerto para que vejam a postura de Tiago Pinto ao longo dos 90 minutos de jogo. Continua a gritar e a protestar contra tudo e contra todos, e basta ver aquilo que até quis fazer com Rames Rodrigues, que por levantar uma mão no ar, uma mão cheia, a lembrar-lhes o tamanho da cabeça dos indivíduos, desde os 5-0, desde o Pentachau, Tiago Pinto muito rapidamente veio a correr atrás de Rames Rodrigues no passado Benfica-Bayern de Munique. E Tiago Pinto continuou a fazer isso, a par do Sonso Vitória, no passado domingo, e, pelos vistos, continuam com esta manobra de condicionamento a procurar colher benefícios. Os últimos benefícios, ou o último benefício que colheu, foi de facto o do cotovelo de ouro do Seixal não ter sido expulso frente ao Desportivo das Aves. O Sr. Rubem Dias, conhecido nos meandros como o cotovelo de ouro do Seixal, agrediu de forma clara, inequívoca, indesmentível, com uma cotovelada o jogador da lei do Desportivo das Aves. A cotovelada, obviamente, foi tão nítida quanto violenta e qualquer pessoa normal, indiscutivelmente, percebe que o lance foi para cartão vermelho. E sobre esse lance, a coisa foi tão descarada que até António Rola, árbitro jubilado do passado de futebol português, agora de volta à TV24, esta TV24 perdeu completamente a vergonha na cara, ele próprio, António Rola, admite que era expulsão. Rui Costa, o árbitro da partida, aguardou de forma clara, percebe-se pelas imagens, a indicação de Bruno Paixão para perceber se Bruno Paixão lhe iria dar a indicação de que seria vermelho direto ou não. O curioso é que Bruno Paixão não considerou que fosse vermelho direto. Ora, se Vasco Santos, vídeo-árbitro do Benfica Belenenses da época passada, depois de não ter dado indicação, curiosamente, a Rui Costa, para que este mandasse expulsar Eliseu depois do pisão em Diogo Viana. Como digo, Vasco Santos foi punido por esta má decisão, será que Bruno Paixão também vai ser punido? Vamos ficar à espera para perceber o que é que vai acontecer a Bruno Paixão e se de facto ele vai ser punido ou não. Bruno Paixão, que substituiu o indicado Bruno Esteves para vídeo-árbitro dessa partida e sobre isso o Conselho de Arbitragem ainda não se pronunciou. Nós não vamos fazer a pouca vergonha que o peão Pedro Guerra, o peão de Luís Filipe Vieira fez, a quando da substituição de Fábio Veríssimo por Carlos Xistra no Belenenses Benfica. Mas seria bom que alguém explicasse o que é que aconteceu, se bem que ter Bruno Esteves ou Bruno Paixão, a diferença é mínima. Agora, nós não vamos fazer uma campanha negra à volta desta substituição, não vamos perder a noção da vergonha e do respeito que tem que se ter pelas pessoas por causa desta mudança, mas a verdade é que ela aconteceu. E se fosse ao contrário, e com estes erros, aquilo que nós não ouviríamos seguramente da boca dos cartilheiros, cartilhados, amestrados e abençados do Benfica. Agora, há algo que tem que ser dito de forma clara. Com 15 dias de distância, a faltarem 2 semanas para o Benfica, o Futebol Clube do Porto, esse jogo, a verdade desportiva desse jogo, já está ferida de morte. Porque Rubem Dias devia ter sido expulso, com vermelho direto, no mínimo levaria 2 jogos de castigo e, portanto, não marcaria presença no Benfica Futebol Clube do Porto. Portanto, a verdade desportiva do Benfica Futebol Clube do Porto já está ferida de morte por este erro. E é sobre isto que o Gabinete de Crise da Luz não se pronuncia, é sobre isto que o Varandas Fernandes continua a nada ler. Mas esta verdade nós não a vamos deixar cair. Uma última nota sobre esta arbitragem. Tem sido com alguma, e eu tenho que ter cuidado com as palavras que aqui vou dizer, porque há coisas que eu tenho que ter cuidado, não devo dizer. Mas é quase repugnante a falsidade, a pouca vergonha que os peões de Luís Filipe Vieira têm a falar de arbitragem. O árbitro Rui Costa, árbitro do último Benfica Aves, foi extremamente elogiado por Pedro Guerra na passada segunda-feira. Este árbitro, é bom recordar, foi aquele que foi alvo do pedido de Luís Filipe Vieira
para Paulo Gonçalves, para dar cabo da nota deste árbitro, por causa de um Futebol Clube do Porto Benfica de 2013-2014, tendo-se registado a maior redução de nota alguma vez vista, de 3.5 para 2.0. E sabem porque é que eles faziam isso nessa altura? Eles faziam isso nessa altura porque também esse peão do Luís Filipe Vieira, chamado Pedro Guerra, na altura atacava fortemente Rui Costa e Paulo Costa, porque diziam que Paulo Costa era o rosto do Futebol Clube do Porto para o presidente do Conselho de Arbitragem. Neste momento, os elogios recorrentes a Rui Costa são tão falsos, tão indignos como Judas e com um único objetivo: passar a mão pelo pelo a Paulo Costa. Aquilo que o Benfica quer fazer através dos seus peões é passar a mão pelo pelo de Paulo Costa. É tentar condicionar Paulo Costa. É tentar, com estes elogios falsos, e que eles sabem perfeitamente. Rui Costa sabe perfeitamente que o Benfica o odeia. Paulo Costa sabe perfeitamente a campanha negra que o Benfica fez contra si. Mas com estes falsos elogios querem unicamente tentar condicioná-los. Mas nós não estamos a ser comidos de sono. Nós estamos a analisar. Meus amigos, já me excedi um pouco nas considerações sobre a última jornada e, como tal, o tema das claques do Benfica vai ficar para outras núpcias. E vai ficar para outras núpcias porque há muito a dizer. Há muito a dizer sobre Nuno Gago, há muito a dizer sobre a pressão que Augusto Baganha, no dia de hoje, assumiu na Assembleia da República de que foi algo por parte de João Paulo Rebelo, Secretário de Estado do Desporto e da Cultura e da Juventude, para que o caso da interdição do Estádio da Luz fosse resolvido. A pergunta que eu coloco é: como é que é possível que num país que não do terceiro mundo, João Paulo Rebelo ainda não tinha sido demitido, ou ainda ele próprio não tenha apresentado a demissão? Mas, como digo, sobre as claques do Benfica vamos voltar numa próxima ocasião, até porque há muito para dizer. Há muito para dizer, há muito para recordar, porque na última semana vieram muitos e-mails à Alissa sobre as claques do Benfica. E com tanto mail que veio à Alissa, a única coisa que eu pergunto é isto: será que depois de percebermos que tudo aquilo que se passava com as claques do Benfica era do conhecimento de Nuno Gago, era do conhecimento de Rui Pereira, era do conhecimento de Paulo Gonçalves, era do conhecimento de toda a estrutura do Benfica, será que vai ser preciso morrer mais alguém para que alguém tome uma atitude a sério sobre isto? Será que nenhum adepto do Futebol Clube do Porto vai poder atravessar a rua em frente ao Estádio da Luz nos próximos dias sob pena de ser atropelado? Será que vamos ter algum autocarro incendiado? Ou será que vai ser necessário haver mais algum autocarro incendiado para que aconteça alguma coisa neste país? Será que vai ser preciso despoletar mais algum processo com 31 detenções para que isto se serene? Ou será que as pessoas vão encher de vergonha e vão parar com isto? É uma pergunta que eu deixo ficar. E só quero deixar aqui uma reflexão final. Será que depois de toda a informação que tem vindo a público, será que depois de percebermos que tudo era com conhecimento de Nuno Gago, de Rui Pereira, toda a estrutura do Benfica, será que ainda há alguém que acredite que a perseguição de que a família de Jorge Sousa, árbitro da categoria principal, foi algo? A sua família, com elementos identificados, acusados, julgados e punidos, será que vamos chegar à conclusão de que toda a gente do Benfica sabia disto? Será que vamos chegar à conclusão de que, tal como noutros processos, foi o Benfica que pagou os advogados desta gente? É uma dúvida que eu deixo ficar para reflexão. Mas depois de tudo aquilo que tem vindo a público, depois de percebermos que tudo era do conhecimento da estrutura do Benfica e do Sr. Nuno Gago, já nada me surpreende. Mas, como digo, vamos deixar uma reflexão mais aprofundada para um próximo episódio do Batalha, porque de facto há aqui muita coisa para ser abordada. Meus caros amigos, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha onde não nos vamos cansar de defender o Futebol Clube do Porto. Podem continuar com ameaças, com bocas, com coisas, com falinhas. Para nós vale bola. Zerinho. Nós sabemos que há uma certa parte do corpo de alguns que deve estar a apertar, a apertar, a apertar. Mas castanhas para nós só no São Martinho. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.